por um lado, a pudicícia oficial, por outro lado, a chatice com que, em geral, se lê poesia e não apenas o Camões, as pessoas não leem o que lá está. E o que lá está é profundamente subversivo, até em termos da norma. Mas basta ver que o Camões foi um homem subversivo em tudo quanto fez, em todo o seu comportamento. Como é que é possível que um homem que aos 30 e tal anos, que ao tempo já não era tão novinho como isso, que andava na vida lisboeta o mais devassa possível, fosse o poeta da sublimidade? Ou então ou o gajo é esquizofrénico, ou então as pessoas é que não estão a lê-lo. Não é? Hélder Macedo é especialista em Camões e nessa entrevista à rede portuguesa RTP, ele conta muito além do que a gente aprendeu nas escolas sobre os Lusíadas e sobre o mais famoso poeta português, Luís de Camões. O livro de hoje é uma edição comemorativa dos 400 anos da obra dos Lusíadas, comentada por Manuel Faria Souza. Antes de ver o livro, a gente vai dar mais uma olhada na entrevista de Hélder Macedo, explicando um pouquinho sobre os Lusíadas. Os Lusíadas como um poema para a Europa. Eis uma ideia curiosa, Hélder Macedo. É uma interpretação, uma das muitas, uma das leituras. Sem dúvida. Inclusive, o início, salvo erro, do Canto Sétimo, Camões estabelece a Europa. E a perspectiva dele é a partir da Europa. Claramente, é um poema sobre a Europa, para a Europa, mas em termos de uma concepção universalista do mundo. Quer dizer, o que é extraordinário, julgo eu, em Camões, e não apenas no Lusíadas, mas, enfim, em toda a obra dele, sabe, ele foi o primeiro grande escritor europeu que teve experiência direta com outras culturas. Com outros povos, com outras civilizações, e levava os seus instrumentos de pensamento ocidentais e teve de os dobrar e desdobrar e alargar e por vezes chegar a pontos de ruptura para poder incluir na sua concepção a diferença. Como tal, é uma Europa do tamanho do mundo. Não é uma Europa fechada ao mundo, mas a capacidade do pensamento europeu de incluir a diferença. É tão triste, eu não consigo evitar este adjetivo, que nos matem tantas vezes o Camões na escola. É criminoso, claro que sim. Não, com a ideia de que é um poeta apologético, quando é exatamente o poeta da incerteza. Aprendi com o Hélder Macedo e com o Fernando Gil a olhar para o Camões como o poeta da incerteza. O Fernando usou o termo o poeta da incerteza e eu usei o poeta da dúvida, o que é ligeiramente diferente. Há uma nuance. Não é? Sim, mas sem dúvida nenhuma, os Lusíadas é, sim senhor, uma obra celebratória. O filme é épico como tal, celebratório, mas é uma das obras mais críticas que foram escritas em língua portuguesa. Ele faz a condenação de toda a política portuguesa do tempo, o tempo esvaziado de Dom Sebastião. Ele usa a celebração para criticar, quer dizer, portanto, tem os dois aspectos opostos até. Usa a tradição épica, que é aquela celebratória, que celebra viagens, guerras, etc. E usa a tradição pastoril, que é exatamente o oposto, que aquilo que se deseja é a paz. Quer dizer, é como se a justificação de ter havido impérios, de ter havido histórias e tudo isso, fossem as pessoas poderem chegar a um ponto de reconciliação. Não é por acaso que a culminação do poema não é a chegada à Índia, que é até um anticlímax, quer dizer, as naves chegam à Índia. A Vênus, enfim, que representa a viagem e a aventura, sente-se profundamente... Isto não chega. E então inventa a ilha do amor, que é a ilha do grande encontro do espírito e da carne, a transformação da fisicalidade em espiritualidade e o oposto também, quer dizer, os contrários que se unem. Isto é uma concepção perfeitamente extraordinária. Essa edição é um livro com o texto de Camões e os comentários de Manuel de Faria Souza, escritor que falou muito sobre os descobrimentos portugueses e sobre o próprio Luís de Camões. Esta obra é dividida em 2 volumes e a original, de 1672, é encadernada a pergaminho e tem nas folhas de guarda um reaproveitamento de outros livros não relacionados com a obra, apresentando textos e pautas musicais. Esse livro, como
Como vocês podem ver, a lateral, as folhas dele são cortadas parece que manualmente, dá para sentir a textura diferente. Dentro a guarda é bem simples e aqui a gente tem o selo do centenário, edição de 1972. É mais um produto da imprensa nacional. E a introdução, tudo isso aqui de introdução, 56 páginas. Aí aqui a lateral é já começo, a reprodução do original. Vocês podem ver em castelhano. Há um ponto interessante aqui. Apesar de ser português e escrever sobre uma obra portuguesa, os comentários estão em castelhano. Em 1619, Faria Souza, que havia morado em Madrid, voltou à cidade com a função de secretário de Estado de Filipe II de Portugal. Neste momento, ele aprendeu muito rápido o idioma, o qual adotou e usou para escrever a maioria de suas obras. Aqui a gente pode ver o início do poema, o capítulo início do poema. E outra coisa interessante aqui, ó, é que as folhas estão grudadas em cima ainda. É uma edição bem artesanal. Aqui a gente tem o segundo volume, da mesma forma, com a reprodução terceiro e quarto. E mais uma vez com os trechos, a gente pode ler ali. Ó, aqui mais um trecho em português. Os Lusíadas exaltam o povo português, suas conquistas, e é também um marco para a língua portuguesa, porque na época o latim era a língua oficial erudita. E vocês sabiam que Dom Afonso Henriques é citado nos Lusíadas? Sim, o primeiro rei de Portugal, que a gente sempre fala aqui nos vídeos e que nasceu aqui, no Castelo de Guimarães. Não é todo dia que nos deparamos assim, com a história ao alcance das nossas mãos, nem vivendo numa cidade tão importante para a história de Portugal. Gostou desse vídeo? Então, lembra de se inscrever, dar seu like, comentar e compartilhar com mais pessoas essas informações. Até o próximo vídeo. Tchau!